Quero começar falando com vocês hoje sobre um texto bíblico que fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que fala assim, ó: tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Vou pedir para que vocês coloquem o celular aqui em cima da mesa, por favor, tá? Para que vocês não mexam, por favor. Em cima da... Você não, você está mandando a mensagem pessoal, os demais eu vou pedir para colocar aqui, para que a gente fique focado 100% na reunião, tá? Esse momento aqui vocês precisam entender que é importante. Isso aqui é importante, e se vocês ficarem no celular, abai porque está mandando mensagem pro pessoal, mas os demais a gente tem que estar full time aqui, beleza? Então vamos lá. Então, primeiro, tudo que a gente... Aqui, o que a Bíblia está dizendo? Tudo que a gente for fazer na vida, está falando tudo. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, fazendo para Deus. Olha só, faça como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Tá? Então, esse texto aqui, ele fala sobre um modelo mental, sobre um modelo de mentalidade, sobre o sentido, sobre o porquê você faz o que você faz. E tem muita gente que hoje ela trabalha em empresas, eu estou constantemente dentro de empresas, dando treinamento, fazendo capacitações, e o que mais a gente tem visto são colaboradores, são pessoas que elas acreditam que estão ali na empresa fazendo para o chefe, fazendo para a empresa. E ela não tem a mentalidade que, primeiro, o que ela está fazendo, ela não está fazendo para o chefe, ela está fazendo para Deus em primeiro lugar. E segundo, tem gente que ela faz o que faz por causa do salário, ou até mesmo para agradar alguém. Só que a Bíblia revela uma verdade muito mais profunda. Muito mais profunda. Eu estava vendo uma entrevista recentemente de um grande CEO no Brasil, e ele estava falando sobre a mentalidade. O Luciano Hang, tá? O Luciano Hang. Ele estava dando uma entrevista e ele estava dizendo o modelo mental, como que ele pensa. O que fez ele chegar onde ele chegou, o que fez ele ter o resultado que ele teve, o que ele fez ele alcançar resultados extraordinários. Foi justamente sempre, desde o início. Aí ele conta a história dele, que é uma história bem desafiadora. O cara veio da pobreza, do zero mesmo, lá da miséria. E ele traz que o problema que ele enfrentou, a situação que ele viveu, a vida inteira dele, ele teve sempre o seguinte pensamento: eu não estou trabalhando para alguém, eu estou trabalhando para mim mesmo. Então toda empresa que ele foi trabalhar, todo lugar que ele foi prestar qualquer tipo de serviço, ele sempre ia com a mentalidade de que o que ele estava fazendo era pela própria vida. Então ele não estava fazendo pela empresa, ele não estava fazendo pelo chefe, ele estava fazendo por ele. E aí, se a gente para e pensa, o cara, igual o Luciano Hang, é um bilionário dentro do Brasil hoje. Olha o modelo mental desse cara. O cara entende que o que ele está fazendo, ele não está fazendo por ele, pela empresa, está fazendo pela própria vida dele. E quando a gente entende que o que a gente está fazendo não é pela empresa, por exemplo, vocês não estão fazendo alguma coisa pela editora Chave Mestra. Quando você vende, quando você bate meta, quando você entrega algum resultado, você não está me ajudando. Você não está ajudando a empresa. Você está se ajudando. Então, quando você bate meta, quando você traz o resultado que você precisa trazer, você está ajudando e construindo a tua própria vida. E o contrário também é verdade. Quando você não bate meta, quando você não consegue alcançar os resultados, os seus objetivos, você está se atrapalhando. Você está se atrapalhando. Você não está atrapalhando a empresa, você não está atrapalhando o projeto, você está atrapalhando a tua própria vida. O que a gente precisa entender que todos os dias a gente tem que entender que o que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo por mim. E aí, isso nos traz a reflexão para a gente olhar e dizer assim, qual é a qualidade do serviço que eu venho entregando?
Será que o que eu venho entregando é um serviço de excelência? Será que o resultado que eu estou batendo mês a mês, ele é compatível com o que eu quero para a minha própria vida? Porque a empresa tem uma expectativa com você. A empresa tem uma expectativa com você. Eu tenho uma expectativa com você. Só que a minha expectativa e a expectativa da empresa, ela não pode ser maior do que a tua própria expectativa. Eu não posso ser a pessoa que tenho mais vontade que você. Eu não posso ser a pessoa que queira mais do que você. Você tem que ser a pessoa que quer mais. Porque a partir do momento que eu quero mais que você, a partir do instante que eu sou a pessoa que eu quero muito mais, eu sou o maior interessado em ver você bater no resultado, a gente entra numa linha disfuncional. Eu quero que vocês entendam que eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para pegar na tua mão, ajudar você, segurar e fazer junto com você o que tiver que ser feito. Só que eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer por você. Eu estava tendo uma conversa com a minha filha esse final de semana e a gente estava conversando, eu estava explicando para ela algumas coisas. Eu estava dando uma aula para ela sobre o quanto realmente você quer alguma coisa. Ela falou para mim que ela quer aprender violão. E tem um tempo que ela faz uma aulinha de violão, parou. Mas eu não fiz questão nenhuma de colocar ela de novo na escolinha de violão. Por que eu não fiz questão de colocar na escola de violão? Porque eu não vejo ela interessada em tocar violão. Gente, a gente sabe quando a pessoa quer uma coisa. A gente sabe quando a pessoa realmente ela quer alguma coisa, ela deixa sinais. Ela demonstra isso com o comportamento, com as atitudes. Eu falei para minha filha assim, filha, eu não vou investir 1 centavo, eu não vou colocar R$ 1 do meu dinheiro numa coisa que eu vejo que você não está se interessando, que você não está dando o seu melhor, que você está fazendo de qualquer jeito, você está fazendo de qualquer maneira. Meu dinheiro não é capim. Meu dinheiro não é capim. Se você não for a maior interessada em fazer isso acontecer, em aprender, eu nunca vi você em casa tocando violão, eu nunca vi você colocando um vídeo no YouTube tirando uma música, porque hoje tem várias coisas. Eu vejo você assistindo anime, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e você não tira tempo para poder investir naquilo que você fala que você quer. Eu falei assim para ela, eu vou pagar a faculdade para você, eu vou pagar a faculdade, pode escolher a faculdade que for. Eu vou dar um jeito, eu vou pagar a faculdade para você. Só que não se engane, eu não vou investir numa coisa que eu não tenho certeza que é aquilo que você quer. Você precisa me obrigar. Você precisa me obrigar, você não pode me dar opção, a não ser investir no que você está fazendo. Agora, quando é que isso vai acontecer? É quando, de fato, as tuas atitudes, as tuas ações, elas estiverem alinhadas. Ah, eu quero muito uma coisa. Pô, eu sempre quis isso. Você sempre quis mesmo? Você sempre quis mesmo? Dá um negócio na minha cabeça quando eu vejo uma pessoa falando que ela sempre quis uma coisa. Ela sempre quis alguma coisa. Tá, ela sempre quis alguma coisa. E quando foi que ela foi lá e fez o que ela falou que ela queria? Porque não adianta só você falar que você quer. Se as suas atitudes elas não mostram que você quer, então você não quer. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na grande maioria das vezes, eu e você, nós damos uma desculpa. A gente dá uma desculpa porque a gente não está realizando alguns sonhos da nossa vida. A gente dá uma desculpa, porque, entenda, é muito mais fácil eu dar uma desculpa, eu justificar o porquê que eu não estou fazendo, do que eu olhar no espelho e dizer, até hoje eu não me esforcei, até hoje eu não dei meu melhor. Até hoje eu não fiz o que tinha que fazer. Até hoje eu não me especializei. Então é muito mais fácil dar uma desculpa do que olhar no espelho e dizer, cara, eu não estou fazendo nada.
Entende? Eu não estou fazendo nada. Porque quando você começa a olhar para você e dizer, sou eu o responsável pelo que eu estou vivendo, aí, meu irmão, a gente tem um choque, a gente entra em conflito. Esse livrinho aqui, ó, esse livrinho aqui do Paulo Vieira, primeira vez que eu li esse livro aqui, eu tive um choque gigantesco na minha vida. Eu fui imensamente confrontado e eu aconselho que todos leiam e releiam esse livro aqui. Porque aqui tem verdades muito profundas e muito poderosas. Que faz a gente questionar, que faz a gente abandonar o vitimismo, que faz a gente olhar e dizer, cara, é eu e eu mesmo. Quando eu li isso aqui, cara, eu me deparei com uma versão minha vitimista. A grande virada que eu tive na vida começou lendo esse livro aqui, ó. Eu tinha passado 15 anos sem ler um livro sequer. 15 anos sem ler um livro. Quando eu peguei esse livro para ler a primeira vez, cara, ele foi a porta de entrada para outras coisas. De lá para cá foram centenas de livros que eu já li. Mas esse livro aqui, ó, eu nunca apanhei tanto na vida como lendo esse livro aqui. Mas foi necessário. Foi necessário eu ler isso aqui. Porque isso aqui me ensinou. Me ensinou a abandonar o vitimismo, me ensinou a entender que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Me ensinou a alinhar discurso com as atitudes, com as ações. O que eu mais tenho visto são discurso que não está alinhado com ação. Ah, eu quero. O quanto que você quer de fato? O quanto que de fato você quer? O quanto que de fato você quer? O quanto que de fato você realmente deseja isso? Porque se você não tiver alinhado com o discurso, com a sua mente, se você não tiver alinhado entre mente e comportamento, mente e ação, mente e atitude, sempre vai ser só uma ideia vazia. Gente, o cemitério, ele é o lugar mais rico da Terra. O cemitério é o lugar mais rico da Terra. Lá existem canções que nunca foram escritas, nunca foram cantadas. Existem sonhos que não foram realizados. Existem tesouros que nunca foram descobertos. Existem talentos e dons que não foram aperfeiçoados. O cemitério é o lugar mais rico que existe. Tem muita gente hoje que, infelizmente, ela morreu sem realizar os sonhos, sem viver tudo aquilo que ela tinha para viver. Por quê? Porque ela passou uma vida inteira no quase. Eu queria. Eu acredito numa coisa. Quando você quer uma coisa e você põe aquilo na cabeça e você decide que você vai fazer aquilo, não tem quem impeça você de alcançar. Ninguém consegue parar alguém que quer fazer alguma coisa. Ninguém consegue parar. Porque se você realmente quer fazer aquilo, se você realmente quer fazer alguma coisa acontecer e dar certo na sua vida, a tua mente, o teu cérebro, o teu corpo, o teu ser, ele vai trabalhar para que de fato você consiga alcançar aquilo ali. Para e estuda. Os homens e mulheres que tiveram resultados ao longo da história. Tira um tempo para você ler algumas biografias, para você estudar um pouquinho como foi o início de grandes empreendedores, de homens e mulheres que hoje eles estão tendo resultado. Hoje eles são admirados. Mas lá atrás, quando eles começaram, só o que tinha era uma vontade imensa de fazer a coisa dar certo. E se você parar e você analisar o modelo mental, gente, o modelo mental dessas pessoas, vocês vão ver que essas pessoas faziam e fazem coisas até hoje até dar certo. Até dar certo. Entenda uma coisa, quando você não dá outra opção para sua mente, a não ser aquele resultado que você quer, você pode ter certeza que você vai encontrar um meio, uma maneira de fazer aquilo acontecer. De fazer aquilo acontecer. Eu acredito plenamente no que eu estou dizendo para vocês. A título de exemplo, só para vocês terem um exemplo aqui, uma coisa simples, tá? Isso aqui é simples. Essa semana eu pedi para um cara fazer um site para mim.
E o site que o cara fez ficou horrível. Eu falei, cara, não tem como eu colocar um treinamento meu de liderança com esse site aqui. Isso aqui não vai trazer credibilidade nenhuma. Eu vou me queimar. Aí eu falei, cara, como é que faz um site? Como é que faz um site? Eu não sei fazer programação HTML, não sei fazer nada. Não entendo nada dessas coisas. Mas eu falei, como que faz isso? E eu fui pesquisar, eu fui analisar, puxei de um lado, puxei do outro, peguei daqui, peguei dali. Pois em um dia, dentro de um dia, eu consegui fazer 2 sites. Eu não sou programador, eu não entendo nada desse sentido, mas eu botei na minha cabeça que eu ia fazer. E aquilo foi maravilhoso eu ter concluído, eu ter conseguido fazer. Por quê? Porque eu coloquei que ia fazer, eu disse que eu ia fazer e eu fiz. E aí depois que eu terminei o site, só pra você ter uma ideia, eu falei, cara, e agora? Como que coloca no ar? Eu não sabia como é que colocava no ar. E agora, o que eu faço com isso aqui? Aí tentei, busquei, não consegui botar no ar. Entenda, toda vez que você não souber como fazer, sempre você se pergunte, quem pode me ajudar? Porque se eu não sei o como, existe um quem. Então liguei para uma pessoa, pedi ajuda e o site entrou no ar. Consegui fazer os 2 sites. É uma coisa simples. Mas para mim foi uma grande vitória. Por quê? Porque eu disse que eu ia fazer e eu queria fazer. Qual foi a última vez na sua vida que você realmente quis fazer uma coisa e você foi lá e colocou toda a tua energia e fez aquilo dar certo? Colocou toda a tua energia. Porque entenda, se dentro do que você está fazendo, trabalhando pela tua própria vida, se você não entende que o que você está fazendo hoje, você não está fazendo pela empresa, você está fazendo por você, e você não coloca força, você não coloca energia, você está voando no mundo da lua, meu irmão, infelizmente, você vai ter o resultado como igual o resultado que todo mundo tem. Igual todo mundo tem. A grande maioria das pessoas hoje, elas vivem abaixo do seu potencial. Elas vivem abaixo do seu potencial. Elas não exploram tudo aquilo que elas têm. Elas não exploram o potencial gigantesco que elas possuem. É aquela pessoa que está sempre ouvindo alguém dizer assim para ela, poxa, fulano, você tem um potencial gigantesco. Essa frase, você tem um potencial gigantesco, ela não é um elogio. Ela não é um elogio. E algumas pessoas, elas ouvem isso e elas se sentem acalentadas, né? Ah, eu tenho um potencial muito bom, meu irmão. Até quando é que você vai ter potencial e não vai se tornar uma potência? Porque existe a diferença entre você ter potencial e você se tornar uma potência. A grande maioria das pessoas tem potencial, mas nem todas se tornam potência. Por quê? Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Nem todo mundo está disposto a realmente fazer o que tem que fazer. Mas a gente sempre tem a desculpa na ponta da língua. A gente tem uma justificativa. Quando eu estava em treinamento com o Paulo Vieira, cara, e o Paulo Vieira, ele disse, cara, seja melhor do que a sua maior desculpa. Seja melhor do que a sua maior desculpa. Começa a olhar hoje para um resultado na tua vida, para uma área que você está vivendo. Você vai ver, você vai encontrar naquela área ali uma historinha que você está contando porque você não faz o que faz. Entende isso? Eu ouvi de uma pessoa uma vez, tá, mas então por que você não está com X resultado? Por que você não está com X resultado? Por que você não está fazendo isso e aquilo? Eu disse assim, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Eu estou construindo. Eu já estou muito mais longe do que quando eu comecei. Eu já estou muito mais longe. Eu já consigo fazer coisas hoje que lá atrás para mim era um desafio.
Hoje eu consigo montar treinamento, dar treinamento. Antigamente eu não conseguia falar 1 hora, 2 horas seguidas. Hoje eu falo 8, 10 horas seguidas. Faço treinamento de 2 dias inteiro, 3 dias. Fui fazer uma reunião com um advogado. E aí ele falou, vamos fazer um treinamento e tal. Aí você quer levar quantos profissionais? Você e mais quantos aí? Eu falei, não, é só eu. Ele falou, não, mas só você falar o dia inteiro? Eu falei, sou eu mesmo. Mas como, só você? Eu falei, não, mas aqui eu tenho equipe. Não, mas eu faço sozinho. Porque o conteúdo eu domino. Hoje eu sou escritor. Cara, olha só, hoje eu sou escritor. Já tem 5 livros escritos, tá indo pro 6º já. 6 livros agora. Sou escritor, monto treinamento, dou palestras, dou consultoria, faço mentoria, ajudo empresários, ajudo pessoas. Eu estou direcionando vidas, carreiras, destino de pessoas que se conectam comigo. Mas se você pega e olha lá atrás a minha história, cara, de onde eu vim? Eu já cheguei aonde eu quero chegar, ainda não cheguei onde eu quero chegar. Mas eu estou no caminho. Como que eu sei que eu estou no caminho? Como que eu sei que eu estou no caminho? Eu olho para o que eu estou fazendo hoje, eu olho para os resultados que eu estou tendo. Eu estou metrificando, eu estou medindo. Porque se você não aprender a medir o que você faz, a ter métricas para você acompanhar o progresso, você não evolui. Como que eu sei que eu estou emagrecendo? Como que eu sei que eu estou ganhando mais dinheiro? Como que eu sei que eu estou prosperando? Se eu não tenho métricas, se eu não tenho acompanhamento, se você não acompanha, se você não é compromissado, se você não tem compromisso com a tua própria vida, não tem como. Não dá para crescer aquilo que não consegue ser medido. A vida está acontecendo, gente. A vida está acontecendo para mim e para vocês. A vida está acontecendo. E o que nós estamos fazendo com a vida? Com as oportunidades que a gente está tendo? Hoje é uma oportunidade que Deus nos deu. Deus nos deu uma oportunidade hoje. Ele nos deu uma chance hoje de cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso destino. A vida não acontece no amanhã, ela acontece no agora. A vida acontece no agora. O ontem já foi. O amanhã, ele não existe. O que existe é o hoje. Eu preciso ter um destino para onde eu quero direcionar minha vida. Eu preciso ter um destino para onde eu quero direcionar minha vida, só que, ao mesmo tempo, eu preciso ter ações e atitudes no meu presente que vão me fazer chegar nesse destino. Entenda uma coisa. Todas as coisas que vocês viveram, que eu vivi, que cada um de vocês que estão nessa sala aqui viveu, tudo que eu e você viveu ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa jornada, tudo que a gente viveu ao longo da nossa trajetória, tudo isso foi preparação. Tudo isso foi caminho. Foi preparação, foi caminho para que você se tornasse uma pessoa melhor. Para que você tivesse maturidade, para que você tivesse respaldo, para quando você começasse a falar de alguma coisa, você tivesse como falar daquilo. Você precisa olhar para a história, o contexto do qual você foi inserido, porque tudo que aconteceu na tua vida, desde a tua infância até hoje, a tua fase adulta, tudo isso, quando você entende, tudo isso se torna processo de formação na pessoa que você se tornou. Pergunta: as coisas que aconteceram com você te deixaram mais forte ou mais fraco? Tudo que aconteceu na minha vida, eu fiquei mais forte. Tudo que aconteceu na minha vida, eu fiquei mais forte. A resiliência que eu tenho, a garra que eu tenho, a vontade que eu tenho, ela é fruto de toda a escassez, de toda a loucura, de toda a perturbação que eu já vivi lá atrás. É você olhar para trás, saber de onde foi que você saiu.
Cara, eu saí disso aqui, eu saí desse lugar aqui. Eu não volto mais para esse lugar. Eu não volto mais para esse lugar. Esse lugar faz parte da minha história. Ele foi importante naquele momento, mas eu não volto mais para lá. Aquele não é o meu lugar, aquele não é o ambiente que Deus preparou para mim. O ambiente que Deus preparou, o lugar que Deus preparou para mim, ele é totalmente diferente. É totalmente diferente. Por isso que quando eu faço alguma coisa, quando eu me disponho a fazer algo, eu não estou fazendo por você. Eu não estou fazendo pelo fulano, pelo ciclano, pelo Deltrano. Eu estou fazendo, em primeiro lugar, para Deus. E em segundo lugar, eu estou fazendo pela minha família. Eu estou fazendo por mim. Eu estou empreendendo por mim. Então, quando eu chego cedo, eu estou fazendo por mim. Quando eu cumpro a minha rotina, quando eu cumpro a minha palavra, quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa e eu vou lá e faço, eu não estou falando por falar, eu estou comprometido comigo. Quando eu leio o meu livro, quando eu faço a minha oração, quando eu faço reunião com vocês, quando eu atendo um cliente, quando eu falo, eu estou fazendo por mim. Eu não estou fazendo por ninguém. E se eu não fizer por mim, não tem quem faça. Isso é um modelo mental, isso é uma forma de pensar. Todos pensam assim? Não. Não. Por isso que nem todo mundo tem o resultado. As pessoas só respeitam o resultado, gente. Só vão respeitar resultado. Ah, então é só o resultado? Não. O seu resultado, não adianta só você ter resultado se você não tem... Se só o que você tem é resultado, você não tem nada. Se só o que você tem é resultado, você não tem nada. Entende isso? Se só o que você tem é resultado, você não tem nada. Você tem que ter o resultado e tem que ter um comportamento. Teve um empresário que eu tive uma reunião com ele essa semana e ele falou assim, cara, a gente teve algumas opções de pessoas para trazer aqui na empresa para poder dar a palestra. Ia vir uma outra pessoa que não era você. Só que essa pessoa ela tem resultado, mas a vida dela, o comportamento dela não está alinhado com o que ela fala. E quando o seu nome veio para a mesa, quando o seu nome veio para a mesa, o seu nome ele veio com peso, ele veio acompanhado. Ele veio acompanhado de um cara que é especialista naquilo que está falando e que tem uma vida que mostra isso. Então o resultado é importante, mas o teu comportamento, quem você é no dia a dia, isso vale mais do que tudo. Então o resultado ele é importante, as pessoas vão respeitar resultado, você tem que ter resultado. Não tem pra onde correr, você tem que ter resultado. Pode não gostar de você, mas ninguém vai poder dizer que você não faz o que tem que ser feito. Sinceramente. Qual foi a última vez que você quis alguma coisa de todo o teu coração? Que você entrou no modo, olha aqui pra mim, no modo hiperfoco, onde você fechou todas as outras possibilidades de vista e você olhou para um único ponto. Porque se você não começar a olhar para um único ponto, não concentrar a sua energia numa única coisa, você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Eu entrei em crise quando eu ouvi a frase do Paulo dizendo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Eu entrei em crise, cara. Como assim? Quem é esse cara para dizer para mim que eu tenho a vida que eu mereço? Então o que eu tô vivendo é que eu mereço viver isso aqui? Quando eu entendi que, de fato, cada um tem a vida que merece, tudo tem a ver com o seu nível de merecimento, tudo tem a ver com o nível de merecimento, quando eu entendi que o resultado que eu estava vivendo, ele era fruto dos comportamentos que eu vinha tendo, da forma como eu pensava, da forma como eu agia, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu decidi
Eu decidi que minhas filhas não iam passar pelo que eu passei. Minhas filhas não iam passar pelo que eu passei. Elas não iam enfrentar as coisas que eu enfrentei. Elas não iam. E não vão. E não enfrentaram. Porque eu decidi pagar o preço por elas. Eu decidi definir o que eu quero para minha vida. O quanto que realmente eu quero alguma coisa. Entenda uma coisa. Numa disputa, quem vence? O mais talentoso ou o mais esforçado? E aí? Hã? Gente, entenda uma coisa, você nunca vai ganhar um prêmio porque você é muito esforçado. Você não vai ganhar prêmio porque você se esforça. A gente não é pago pelo esforço. A gente não é pago pelo esforço. Entenda uma coisa, esforço sem estratégia. Esforço sem estratégia não vale de nada. Mas eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando. Se você está se esforçando e o resultado não está vindo, a estratégia está errada. Então quem vence é o talentoso? Não. O talentoso sem disciplina, o talentoso sem estratégia, o talentoso que não sabe explorar o que tem, ele também não vence. Então quem é o que vence? Quem é o que vence? É o mais talentoso ou é o mais esforçado? É aquele que usa a cabeça de maneira estratégica, aquele que trabalha com a estratégia. E você tem que entender que se você pegou um caminho, se você está usando uma estratégia e a estratégia não está funcionando, você vai insistir na mesma estratégia, você vai insistir na mesma coisa que você está fazendo, cara, vai ter o mesmo resultado. Não, mas eu estou me esforçando pra caramba. A gente não é pago pelo esforço. Não é o muito fazer. Não é o muito fazer. É você fazer a mesma coisa com a estratégia certa. Olha para o resultado que você está fazendo até essa data do mês. Analisa as suas ações. Analise as suas ações. Faça você a sua própria análise das ações que você vem tendo ao longo desse mês. Olha para o início desse ano. Nós estamos já em março. Nós já estamos em março. Faz um balanço do início de março para cá. Do início do ano para cá. 1º de janeiro para... Hoje são 16 de março. Faz uma análise. Onde estão os pontos em que você acertou e os pontos que você precisa corrigir? Onde é que foi que você colocou energia e deu resultado? Onde foi que você colocou tempo e atenção e a coisa não funcionou? Eu aprendi uma coisa que eu gostaria de ensinar para vocês, que pode ser uma chave muito importante dentro do que vocês estão fazendo. Eu aprendi a lei do desapego. A lei do desapego. A lei do desapego é poderosa. A lei do desapego, ela é muito poderosa. Eu desapego muito rápido. Muito rápido. Eu me desapego muito rápido. Eu não fico sofrendo muito tempo por uma coisa. A coisa deu errado. Eu vou lá e mudo a energia. A lei do desapego. Tem gente que ela fica sofrendo uma vida inteira por algumas coisas. E ela fica apegada naquilo. Você tem que aprender ao longo da tua jornada desapegar. Desapegar de coisas que não estão dando certo, de pessoas. Entenda, enquanto algumas pessoas não saírem da tua vida, você não vai ter o resultado que você precisa ter. Tem gente que hoje está na tua vida que ela é uma pedra de tropeço. Tem gente que está atrasando o teu caminho. Você precisa começar a observar como que está a vida daquela pessoa para que você decida caminhar com ela ou não. Porque tem pessoas hoje que estão enfrentando problema na vida dela, está enfrentando situação na vida dela, porque ela entrou no barco de alguém que está com problema.
Ela entrou no barco de alguém que, por exemplo, está fugindo de Deus. Então, se você não entender a lei do desapego, se você não começar a entender a lei do desapego, você vai ficar sempre remoendo e sofrendo por aquilo. Desapegue rápido. Eu me desapego muito rápido. Não deu certo, vamos pro próximo. Não deu certo, vamos fazer... Como é que a gente pode fazer agora para dar certo? O que eu posso fazer? Eu usei essa estratégia aqui, ela não funcionou. E agora? O que eu faço? O que está na minha mão? O que eu posso fazer? Eu preciso entender isso. Porque se eu não... entenda uma coisa. Se eu não entender isso, eu vou ficar a ver navios. Do que você precisa se desapegar hoje? Do que você precisa se desapegar? Talvez o que você precisa desapegar hoje seja do modelo mental. A forma como você vem pensando, a forma como você vem se vendo. Desapegar da comparação. Parar de se comparar. Parar de se comparar, porque a comparação é uma das piores injustiças que você faz a você mesmo. Parar de olhar muito para a vida dos outros e começar a olhar para a tua própria vida. Talvez o que você precisa se desapegar hoje seja de pessoas. Pessoas. A gente precisa entender que nem todo mundo vai para o lugar para onde a gente está indo. Eu sou extremamente seletivo com as pessoas que eu me conecto. Eu não sento na mesa com qualquer um. Eu não tomo café com qualquer pessoa. Isso não é orgulho, gente. Isso não é orgulho. Isso é entender a lei da proximidade. Isso é entender a lei dos ambientes. Eu não vou em qualquer ambiente. Eu não vou em qualquer ambiente, não adianta. Não adianta. Pode ter o rei, pode ter o ouro, pode ter o que for lá, eu não vou. Cara, alguns ambientes, eles não cabem para mim. Eles não combinam com a minha identidade. Eles não combinam com o que eu estou construindo. Algumas pessoas, elas não comungam da mesma ideia, da mesma visão, da mesma missão, dos mesmos valores que eu. Eu faço escolhas na minha vida, escolhas. Escolhas. Eu quero trazer hoje para vocês um modelo mental, uma forma de você ver as coisas e uma forma de você ser intencional na hora de construir o resultado que você quer para sua vida. Porque o seu resultado ele não vai se fazer sozinho. Você precisa ter uma atitude mental positiva. Ter uma mente voltada para a construção da vida que você quer viver. Da vida que você quer viver. Se você pudesse hoje dizer uma única coisa, pensa no que eu vou te falar agora. E você vai falar o que vier na tua cabeça. Você não vai pensar muito não, tá? Quando eu falar, fala, vocês repetem em seguida, sem ficar pensando muito, tá? Fala uma coisa hoje que você identifica que está atrapalhando teus resultados. Fala, rápido. 1, 2, 3. Instagram. Hã? Procrastinação? Rotina. Pronto. 3 coisas aqui, ó. Cada um falou uma coisa. Procrastinação, Instagram e rotina. Rotina, no caso, falta de rotina? Ou rotina disfuncional? Rotina disfuncional. Procrastinação, que seria... Você sabe que tem que fazer algumas coisas, mas não faz. Instagram seria tempo? Tempo de Instagram. Então, você vê, essas 3... Essa coisa que vocês falaram aí, isso é um sabotador para você hoje. No mundo de possibilidades, você poderia ter falado 1 milhão de coisas, você disse essa coisa. Então, o teu cérebro, ele associou essa coisa exatamente ao porquê que você não está tendo o resultado que você quer. E não adianta, gente. Se você não mudar a sua mentalidade, se você não se comprometer com você,
o seu resultado ele não vai chegar. Se você não se comprometer com você, o seu resultado não vai chegar. Você precisa se comprometer com você. Você precisa botar na tua cabeça, eu vou fazer isso aqui. E eu vou fazer até dar certo. Você tem que aprender a não desistir das coisas. Se tiver que desistir de alguma coisa, desista de ser fraco. Desista de desistir. Desista de dar desculpa. Pare de ficar dando desculpa. Desista daquilo que está te adoecendo. Desista. Tem um slide no meu treinamento que fala assim: antes de você perguntar para alguém se ela quer ser curada, pergunte para ela se ela está disposta primeiro a abandonar as coisas que fizeram ela adoecer. Olha isso. Antes de você perguntar para alguém se ela quer ser curada, pergunte para ela se ela está disposta a abandonar as coisas que a fizeram adoecer. Porque a realidade é, a pessoa quer uma mudança, mas ela não está disposta a abandonar o que está fazendo ela adoecer. O que está fazendo você não ter resultado? O que está fazendo você não despontar, não fazer o que tem que ser feito? O que está fazendo? Se você não estiver disposto a fazer isso, a tomar uma atitude, uma decisão, você sempre vai ser uma pessoa com potencial. Você sempre vai ser uma pessoa que tem um potencial gigantesco. Mas você nunca vai se tornar uma potência. Você nunca vai chegar nos lugares e as pessoas vão te respeitar. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: fulano venceu. Ninguém nunca vai pagar pau para você. E não é que a gente busque isso, não. Mas quando você faz mesmo, quando você, entendeu? Quando você realmente faz o que tem que fazer, não dá para esconder uma cidade edificada. Não dá para você esconder uma cidade edificada. Tem gente que ela não gosta de mim. Tem gente que não gosta de mim. E tá tudo bem. E eu me divirto com isso. Eu me divirto com isso. Mas tem que engolir. Tem que engolir. Tem que engolir a seco. Tem que engolir a seco. Tem que olhar pra mim e falar: o cara faz. O cara vai lá e ele bota a cara bem pra fazer, ele é ousado, ele é pra frente, ele é determinado, ele vai pra cima. Nenhum de vocês tem mais fome do que eu. Eu tenho muita fome. Eu tenho muita fome. Eu quero muito vencer. Eu quero muito vencer. E eu vou fazer o que for preciso para vencer. O que tem? Qual é o preço que tem que pagar? Qual é a renúncia que eu tenho que fazer? Eu vou renunciar ao que for preciso. Mas eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Deus vai me ajudar, eu vou chegar. Eu não estou sozinho. Eu sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e por quem eu estou fazendo. E em nome de quem eu estou fazendo. Eu tenho total clareza. Eu tenho total clareza disso. Por isso que na minha cabeça não existe a possibilidade de dar errado. E algumas pessoas olhar e ouvir eu falando uma frase tão forte como essa, alguns vão olhar e vão dizer arrogância. Alguns vão olhar e vão dizer, se acha. Não, não me acho não, eu sei quem eu sou. Eu já me achei um dia. Já me achei incapaz. Eu já me achei burro. A vida inteira eu acreditei que eu era burro. Eu achava que eu era burro. Eu achava que eu não tinha capacidade. Eu achava que não ia conseguir. Eu achava que eu tinha que me diminuir para caber na expectativa do outro. Eu achava. Então eu já me achei um dia. Hoje não. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sou uma árvore que dá fruto. Eu sou um ramo frutífero. Eu sou um José, eu sou um mantenedor.
Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu não preciso hoje mais que alguém diga para mim quem eu sou. Eu não me movo mais nem por crítica, nem por elogio. Antigamente, se alguém me criticava, eu queria partir para briga, confusão. Nossa, eu já fiz batida, passar tanta vergonha por conta de arrumar briga com gente que falava mal de mim. No fundo, o que aquela pessoa falava, aquilo me incomodava, talvez porque tivesse um fundo de verdade. Então a crítica já me paralisou. O elogio já me fez caminhar. Hoje eu não me movo nem por crítica, nem por elogio. Se você me elogiar, eu vou cheirar, eu elogio, mas eu não vou comer. Se você me criticar, eu vou cheirar a crítica, mas não vou comer, eu não vou trazer para dentro do meu coração. Porque hoje eu tenho clareza de quem eu sou. E não existe nada mais forte na vida de uma pessoa do que a identidade dela, do que quando ela entende quem ela é. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Isso está claro para mim. Se você não souber quem você é, se você não tiver clareza de quem de fato você é, você vai passar uma vida inteira buscando aprovação, preso, deixando de fazer o que tem que fazer. Olhem nos meus olhos aqui, prestem atenção, olhem nos meus olhos. Olhem nos meus olhos. Vocês vão prosperar. Vocês vão crescer. Vocês não vão trabalhar comigo o resto da vida. Mas eu quero ver vocês crescendo. Eu quero ver vocês prosperando. Eu quero ver vocês ganhando dinheiro. Eu quero ver vocês realizando sonhos. Eu quero ver vocês realizando sonhos. Eu quero ver vocês realizando sonhos. Eu quero. Eu quero. Agora, será que você quer? Será que você quer? Eu quero. E tudo que tiver disposto, tudo que tiver no meu alcance para ajudar você, eu vou fazer, cara. Agora, eu não vou ser babá. Eu não vou ser sua babá. Eu não vou ser sua babá. Eu não vou insistir com você. Eu não insisto com ninguém. Eu não insisto com ninguém. Eu não insisto com ninguém. Mas você não vai conhecer ninguém. Escuta isso. Você não vai conhecer ninguém mais leal do que eu. Quando eu disser pra você uma coisa que eu vou fazer, você pode ficar tranquilo que eu vou fazer. E se eu não tiver como fazer, eu tenho como arrumar alguém que faça, mas você pode ter certeza. Se eu disser pra você que eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu movo céus e terra para fazer valer a minha palavra. Agora eu não posso fazer sua parte. Eu não posso fazer sua parte. Eu não posso querer mais do que você. Você precisa querer mais do que eu. Eu quero te ajudar. Eu quero segurar na tua mão. Agora você tem que fazer o que tem que ser feito. A gente tem alguns livros que estão abertos. Livros que não vão se fechar sozinho. Não vão se fechar sozinho. Se a gente não fizer, se vocês não realmente colocar o coração, der o sangue, não fizer realmente o que tem que ser feito, não vai acontecer, não adianta, gente. É uma brincadeira engraçada, tá? É uma brincadeira engraçada. A ideia, sua mãe não te ensinou que você não é todo mundo? De fato, a gente não é todo mundo. Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. A maioria das pessoas, elas vão passar uma vida inteira e não vão ter resultado. Aí,
A grande pergunta que você tem que se fazer é: onde eu vou estar? Nos 2% que faz a diferença ou nos 98% que tá indo com Maria vai com as outras? Isso precisa estar claro no teu coração. Isso precisa estar claro na tua mentalidade. Isso é um modelo mental que eu estou trazendo para vocês. Uma forma de pensar. É perfeita? Não. Mas ela funciona. A partir do momento, a partir da atitude mental de que você entende que o que você está fazendo hoje, você está fazendo por você. Você não é funcionário da empresa. Você não é funcionário da editora. Você não é funcionário da editora. Você não é meu funcionário. A gente é parceiro de negócios. Você não está trabalhando no regime CLT. Você está empreendendo. Você tem um CNPJ. Você está empreendendo. Você está empreendendo. Você entende que você está empreendendo? Você está empreendendo, pô. Então isso precisa estar claro para você. Isso precisa estar claro para você, que você está empreendendo. Se você não bater a meta, você não vai ganhar mais. Se você não entenda, gente, a venda ela é resultado. Primeiro, da atitude mental. Segundo, das ações. Das ações. Para você ter uma venda, você precisa tem que falar com quantas pessoas? Tem que fazer quantas reuniões? Se você não aprender a fazer o básico, como a gente está orientando, vai ser sempre assim. Então, está na hora de você tomar uma decisão dentro do que você está construindo. A decisão com toda a força do teu ser, construir um resultado como você nunca teve na sua vida. E isso aí não depende de ninguém. Você não depende de ninguém para você fazer isso. Você só depende de você. Está na tua mão fazer isso acontecer. Não tem nenhum de vocês aqui que eu não acredite. Eu acredito em cada um de vocês. Vocês têm força, vocês têm capacidade, vocês têm garra. Agora, o que você precisa fazer para chegar onde você quer? Só você pode definir isso. Só você pode definir o que você precisa fazer. Não esquece o que eu sempre falo para vocês. Ninguém vai vir te salvar. Não vai vir um príncipe encantado no cavalo branco. Não vai vir um príncipe encantado no cavalo branco para salvar você. Isso aí só acontece em conto de fada da Disney. O que existe é, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que eu posso, o que está no meu alcance. E aquilo que eu não puder, Deus vai fazer por mim. Não adianta também eu esperar que Deus vá lá e faça alguma coisa se eu não estou fazendo a minha parte. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Fez sentido? Deu para vocês entenderem a importância do que a gente está construindo? A importância do que a gente está fazendo? A gente está construindo algo aqui. A gente está construindo algo. Algumas mudanças estão acontecendo e vão acontecer. E vão acontecer. E você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. A gente tem uma missão. Nós temos